Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Sejam todas, todos, todes, enfim, bem-vindos, tá? Nossa quarta sessão de apresentação de trabalhos, para culminar aí esse congresso que vem falando de desemparedamento, da parceria do Urban, focando, Canoas vai tentar focar as políticas públicas em primeira infância, e cada sessão de apresentação de trabalhos, assim, foi tomando um caminho, né, de acordo com os trabalhos que foram sendo enviados, né, submetidos ao Congresso. Nessa sessão em especial, a gente tem um trabalho, o único trabalho que fala um pouquinho sobre esse olhar da gestão, que eu acho bem importante, né, a gente pensar, a gente está aí com um curso de gestão, curso de extensão em gestão escolar, né, que muitos de nós aí estamos fazendo, e aí a gente tem uma diretora, que é a Carla Lanner, que vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva, né, que é diferente da perspectiva de quem está em sala, de quem foi coordenadora ou é coordenadora, enfim, da rede. A gente também vai falar um pouquinho sobre família e identidade no berçário, os nossos bebês. A gente vai falar do cotidiano visível, uma colega também que vem trabalhando desde que eu a conheço na rede, trabalhando e investindo nessas práticas significativas do cotidiano, lá do interesse das crianças. E aí também depois o mundo encantado, né, da culinária. Só um minuto que eu estou autorizando as colegas aqui. Também fruto desse trabalho significativo, de interesse, do que é necessário para essas crianças lá no cotidiano. E a gente finaliza essa apresentação, gurias, hoje, com também um trabalho, digamos que assim, filho único no nosso congresso, né, com um pouquinho desse olhar aí para a inclusão tão importante, né, e que vai tomando aí uma proporção gigante, não só na nossa rede de ensino, mas em todas, acredito, né, porque a gente tem, sim, muitas crianças de inclusão nas nossas escolas, e é bom que a Kátia venha aqui falar um pouquinho sobre esse trabalho que é Trilhando Caminhos, né, construindo novas práticas, pedagogia inicial no Nordeste. Enfim, todas bem-vindas. Vocês vão ter 15 minutos, tá, cada apresentação. E aí, para a gente gerir bem o tempo e poder conversar um pouquinho no final, após a apresentação de todas, a gente vai se reunir para fazer esses comentários, tá? E poder se olhar um pouquinho, ver o trabalho uma da outra. Quanto é potente cada um aí nas suas perspectivas, ok? Eu só também vou mencionar que a nossa colega Carla Lanner, como gestora, né, vocês sabem, às vezes não é fácil, ela vai só poder apresentar o trabalho, ela vai ter que se retirar, porque outras urgências na escola estão aguardando, tá? E eu agradeço muito que ela conseguiu aí se organizar para, pelo menos, prestigiar esse início e poder apresentar o trabalho. Obrigada, Carla, seja bem-vinda. Bom dia, então, bom dia, minhas colegas, né, bom dia, Ju, obrigado pela compreensão, como ela disse, eu não vou conseguir assistir os trabalhos das outras colegas, ontem também não tive condições de assistir, né, são os ofícios da gestão, então, meu nome é Carla, né, sou servidora da rede já fazem 12 anos, estou na minha quarta direção, né, então, essa aqui, eu já passei anteriormente, substituindo uma diretora de licença maternidade, e outras até que não, que eu fiquei realmente na gestão por um período, né. O que eu trago, assim, a gestão escolar frente aos seus desafios, é algo que eu já venho lendo, eu estou já me arriscando a escrever já algumas coisas, né, e pretendo continuar a seguir mais lendo e estudando nessa área, né, é um assunto que eu gosto, que eu me identifico, e gosto de fazer o que eu faço, né, então o que eu trago, ele foi baseado em leituras, como eu falei, né, em leituras que eu venho fazendo e venho rabiscando alguma coisa. Então é sabido, assim, que eu tirei alguns tópicos, tá, do meu resumo que eu fiz ali. É sabido que todos que ali passam, né, pela escola, fazem parte dessa história, né? Todos nós, seja ele educador, seja ele criança, seja ele família. Eu não sei se tá barulho para vocês da rua, eu fecho a porta. Tá um pouquinho no fundo, mas não liga só se tu quiser. Então, assim,
né, passam e deixam marcas, né, na escola, né, influenciam nessa história, todos que aqui passam, sejam eles pais, crianças, nós, educadores, os profissionais, né, que são terceirizados. Então, cada um deixa um pedacinho seu aqui dentro, né? Nós aqui estamos junto construindo a história dessa escola, né? Então, a gente faz um papel muito importante e que muitas vezes é meio que despercebido esse papel, né? E também, às vezes, também não é reconhecido, não é valorizado, até por colegas, às vezes, não enxergam essa demanda da importância que a gente tem aqui da nossa história, que a gente deixa o nosso caminho, o nosso legado. O que eu trago também, eu falo também na gestão democrática, né? Na minha experiência, que eu não tenho, assim, né, muitos anos, mas já é uma caminhadinha, que eu vejo, assim, que às vezes essa gestão democrática, ela acaba se perdendo um pouco dentro da minha vivência, né, por vários motivos, às vezes por um desinteresse, às vezes por comodidade, e eu vejo muito desinteresse, sim, né, de não compartilharem, de não trabalhar junto. A escola, eu acho que tem uma função social muito grande e muito importante na vida de todos, né, e às vezes a gente acaba falhando por motivos, né, vários, que às vezes a gente também não tem perna para tudo, né, de trazer essa gestão democrática para dentro, né? Então, eu sinto um pouco dessa falta. Quando a gente faz uma reunião na escola para montar um CPM, né, a gente vê que quase não tem uma adesão, né, das famílias, as pessoas não participam, não querem, não têm interesse, às vezes a própria comunidade também não é muito ativa, participante por motivos... né, por falta de tempo, por não ter interesse, porque acha que a escola, eu vou deixar meu filho ali, eu venho buscar depois. Então, são N coisas, né? Então, essa democracia, às vezes, eu sinto falta. Às vezes, é o gestor sozinho que decide sobre as verbas, né? Às vezes, um grupo também, às vezes, não participa muito, alguns até têm interesse, outros não. Então, eu trago essa questão da democracia, né? Que eu acho que ela é bem importante. E às vezes assim é pouco falado, né? Pouco comentado sobre isso, né? E até eu não falei aqui, ó, nem sempre acontece essa democracia, né? Então, recentemente eu fiz o CPM aqui. Nossa, é muito triste que a gente vê essa adesão dos pais de não quererem participar. Mas, né? Então cabe assim, pô, mas eu não tenho que decidir nada sozinha, né? Eu tenho que decidir com um grupo. Não só com o grupo da comunidade, mas com o grupo docente também, né? Então, eu sinto um pouco dessas dificuldades nessa caminhada da gente, principalmente nós aqui, Rede Municipal de Canoas, né? Que a gestão das infantis é o gestor sozinho nessa caminhada, né? Então, é uma caminhada bem árdua, ela tem os seus... Eu vou te dizer assim, por experiência, trago algumas... que a gente é gratificante quando a gente vê as coisas devagarzinho, elas vão se encaminhando, mas demora um pouquinho, né? Mas a gente tem que, que nem o Leandro Carnal disse, só hoje, vamos lá, não dá para tomar o primeiro gole, é mais um dia, e assim a gente dá um passo de cada vez, né? Outra coisa que eu também percebo um pouco, mas às vezes eu acho que a gente tem culpa nisso, é o desinteresse das famílias. Às vezes a gente afasta as famílias da escola, um pouco por culpa nossa. Acho que a escola também tem um pouco dessa culpa, né? Às vezes, então a gente fala, os pais não vêm, mas aí o que a gente faz para trazer esses pais, né? O que a gente está fazendo? E isso eu vejo muito, assim, gurias, que nem o PPP, um documento super importante, cada vez mais que eu leio, que eu tô lendo, estou estudando, agora no curso de gestão, sobre inclusão, e assim, ó, cada vez mais eu me convenço da importância desses documentos, somente um PPP que nos rege e nos define quem somos, que escola que queremos, né, para onde queremos ir, e não é quase comentado, não é trabalhado em conjunto, às vezes a equipe não faz muito, algumas, né, participam, mas a maioria a gente vê que não, que tá bom, deixa assim, que as colegas colocaram, tá bom. Então, essas demandas eu venho e cada vez mais me convencendo, e isso está me desacomodando, está me incomodando também, né? Acho que é por isso que eu estou me arriscando nessa área de gestão,
o quanto é importante essa nossa caminhada e trabalhar isso com o grupo, né? De trazer isso com as meninas, essa importância, né? De realmente, acho que todos trabalharem junto com a escola. Eu acho que nós, educadores, o grupo de professores, a comunidade, não é só o gestor, não é só os professores, eu acho que é um todo, né? Então, a gente precisa, cada um fazer a sua parte, e eu acho que a gente tem muito para dar, sabe? É cansativo? É cansativo. Ganhamos pouco? Sim, mas também não tão mal também, acho que a gente pode, né? Então, às vezes, as pessoas se agarram a algumas coisinhas, mas esquecem o outro lado, né? O nosso papel realmente aqui dentro é um papel social, a gente está formando cidadão. O professor falou na aula, esses dias, na aula de quem está fazendo comigo gestão, que até os 7 anos, ele forma 80% da personalidade de uma criança. Isso é muita coisa, gente, é uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Então, que a gente deixe marcas boas, eu quero falar aqui, que eu acho que isso é bem importante, do que marcas ruins, né? O quanto o nosso trabalho aqui é importante. E eu acho que a gente tem que, sim, se a gente está aqui dentro, a gente tem que fazer o nosso melhor, com amor, com carinho, né? Que a gente vai deixar marcas do bem. Acho que isso que é importante, né? Mas eu acho que é isso, né, gurias? Agora acabei me perdendo um pouco. Me desconcentraram, mas, né, espero que eu pude contribuir com alguma coisinha, né? E é uma caminhada gestora aqui, quem me conhece agora, ultimamente, eu estou aqui, não fico só sentada aqui, eu acho que a gente tem várias funções aqui dentro, né? E estou aí aprendendo com todo mundo todos os dias, um pouquinho de cada vez, né? Para a gente realmente construir uma escola cada vez melhor, né? Acho que é isso a minha participação. Peço desculpa aí pelos transtornos. Capaz, Carla. A gente sabe... Eu vou só pedir para te fechar um pouquinho, né? Ai, obrigada. Eu acho que o relato da Carla, na verdade, ele é muito vida real, né? Do que é a gestão. Especialmente na rede de Canoas, que hoje a gente está, neste momento, sem o corpo de especialistas, que está retornando, que está se organizando. Então, essas diretoras que estão aí, as gestoras, presentes hoje na sala, depois no final a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre essas demandas aí da gestão e a vida real. Ela está atendendo a escola, está atendendo os colegas, ela está atendendo as famílias ali, mas eu acho que a Carla falou algo bem importante para a gente começar depois a refletir lá no final dessa mesa, que é a questão do PPP. Acho que a gente pode pensar nisso lá para o final para conversar. Tudo começa com esse documento, né? A busca por diálogo com as famílias, os encontros com os colegas, o pedagógico, tudo isso vai começar a partir desse documento. Esse documento é a cara da escola, né? Enfim, fica aí para a gente conversar depois na sequência. Obrigada, Carla, muito obrigada. Vou ter que sair, Ju, tá? Eu vou ter que sair. À vontade, a gente sabe. Pode atender aí a comunidade. Bom, colegas, que bom que tem outras colegas aqui da gestora também, da gestão aqui presentes para a gente conversar um pouquinho no final. E aí eu já vou passar para o segundo trabalho, tá? São as colegas Tainá, Michele Becker, Vânia Furquim Mendonça Mendes e Adriane da Silva Lucas, com o trabalho Família e Identidade no Berçário. Sejam bem-vindas, colegas, tudo bem? Oi, tudo bem, obrigada. Então, vai ter um pouquinho de barulho, porque a gente está com as crianças aqui também na escola, passando agora. E gente invadindo. Então, o nosso projeto, essa proposta, ela começou lá no início do ano, né, com a questão da adaptação das crianças, né, que foi e ainda tem sido bastante difícil para nós, né, tem sido um processo bastante desafiador, né, então a gente começou com atividades mais isoladas e foi desenhando esse projeto no caminho, né, até ele ganhar um corpo de um projeto mesmo, né, e com atividades mais definidas. Então, ele veio com 3 motivações principais, assim, né, a nossa percepção individual, né, em relação às crianças, em relação às famílias, a manifestação do interesse das crianças, né, no que diz respeito aos afetos deles, aos desejos, anseios, medos, né,
e o período próprio da adaptação, né, que para mim é o primeiro ano, eu entrei no passado, então é o primeiro ano que eu pego, de fato, uma turma vindo em período integral, normal, todos juntos, né, então era novo para mim também, né, a Vânia me ajudou bastante nisso, nesse começo, assim, e aí essas foram as 3 motivações principais que a gente começou, então, a desenhar esse projeto, né, algumas percepções nossas no caminho, foram a grande dificuldade de adaptação na escola. É uma turma que se adaptou com muita dificuldade, algumas crianças levaram muito mais tempo, né? A ansiedade da separação, que é uma coisa normal, mas que estava muito exacerbado, assim, as crianças tinham muita dificuldade na separação, uma insegurança familiar muito grande, né? As famílias não estavam conseguindo se adaptar, sentir confiança na gente, no processo de adaptação, né? A dificuldade de entender e expressar as emoções das crianças, né? Crianças com questões próprias, vindas de casa, já, né, com as suas histórias, e que tinham muita dificuldade de entender esse processo, de se vincular conosco, né? Então, a gente começou essas dificuldades, né? Então, nos trouxeram a esse projeto, né? Para esse, a gente usou alguns autores, né? E aqui a gente traz algumas referências do que a gente entendia, assim, né? Que a adaptação é um processo muito mais de afeto, é um processo muito lúdico, né, que a criança precisa usar muito brincar, precisa usar todas as ferramentas lúdicas que tem para conseguir se expressar, entender também o que está sentindo, né, e que ela é uma interação entre eu e o outro, né, e nessa troca a gente também vai desenhando os limites, vai conhecendo o outro, e foi um processo muito trincado para a gente nesse começo de ano, nesse primeiro semestre, assim, né, foi um processo muito difícil, bastante sofrido, tanto para nós quanto para as crianças, né? A gente tinha que chamar as famílias, dava um passo para frente, 2 para trás, né? Aumentava o horário, tinha que reduzir o horário, a gente fazia combinação, a gente tentou de tudo, né? Teve criança que levou 3, 4 meses para se adaptar, tem criança que ainda não está adaptada, né? Assim, não tem confiança, não, né? Por N questões aí a gente não conseguia avançar. Então a gente usou essa proposta para tentar ajudar as crianças e também as famílias a terem um pouco mais de confiança, né, a construir com eles um vínculo, né, que principalmente as famílias se sentissem confiantes e passassem essa confiança para as crianças também. A gente fez algumas atividades, aqui a partir de agora são fotos, assim, né, a gente pode ir falando. Algumas propostas que a gente usou foram a caixa surpresa, né, que a ideia é que eles construíssem, primeiro que a gente conseguisse aproximar dessas crianças, né, que eles confiassem na gente, que eles se sentissem seguros no espaço, né, a gente foi construindo a sala com eles, conforme as demandas deles, conforme eles também iam se desafiando nos espaços, né, que eles pudessem ir se conhecendo, né, que a gente pudesse ir também mostrando para as famílias todas as produções deles, né, que eles pudessem se enxergar nesse processo, né? A gente sabe, são atividades que no berçário se usa muito, a gente não fala muito de identidade, por exemplo, no berçário, não é um tema muito fácil de trabalhar, mas essa turma, apesar da dificuldade de adaptação, eles também nos mostravam que eles tinham personalidades muito distintas, muito fortes, né? Tinham desejos, tinham vontades, tentavam, cada um ao seu jeito, assim, interagir com o meio, explorar o espaço. Então, a gente queria também criar um espaço em que eles pudessem se conhecer, né? Se enxergar nesse processo. Que foi que a gente pensou quando começou a adaptação, que a gente poderia vincular um projeto identidade junto com o período de adaptação. Porque eles estão saindo, né, da socialização deles só do vínculo familiar para uma socialização com crianças que eles não conhecem, com pessoas que eles não conhecem, né? São 3 adultos dentro da sala que eles não conhecem, não é a mãe, que não é o pai, que não é a família deles. Então, o que a gente pensou? A gente pode vincular o período de adaptação com um projeto de identidade, para que eles possam se reconhecer, para que eles possam entender o lugar deles dentro da sala também, apesar deles serem muito pequenos, e a gente, às vezes, achar que eles não vão conseguir se identificar, a gente se surpreendeu com eles, assim, que eles começaram a se identificar, começaram a ganhar mais confiança, e isso nos facilitou o período de adaptação, apesar de ser um período muito difícil,
a gente conseguiu perceber que esse projeto nos facilitou também no período de adaptação. E aí, o grande resultado que a gente teve, assim, nesse primeiro momento, foi que eles começaram a se vincular entre si, né? Eles começaram a se reconhecer, os colegas já começaram a formar os pequenos grupos na sala, assim, chegava fulaninho já ia direto brincar com Beltraninho, e ali eles conseguiam, né, aqueles pequenos grupos ali, sanar essas questões mais afetivas, né? E aí, assim, eles já começavam a dizer o nome, né? Algumas coisas começaram a surgir que antes não tinha, assim, era uma turma isolada, assim, cada um por si, a gente tentando atender todo mundo, né? E aí eles começaram a se vincular, assim, foi como se eles começassem a formar pequenos grupos dentro da turma, e afinidades, exatamente. Depois a gente passou por uma proposta que era um espelho maior, em que eles podiam se ver de corpo inteiro, né? A gente explorou essa proposta por bastante tempo, assim. Então, eles se olhavam, eles ficavam em grupos na frente do espelho, né? Eles se beijavam, eles iam brincar lá, eles ficavam interagindo com eles mesmos, assim. Se autoconhecendo, né? Autoconhecimento. E eles exploraram bastante essa ideia, assim. Depois da ideia do espelho, de eles poderem se enxergar, a gente tentou um trabalho manual com eles, né? Incluindo outras questões, né? Coordenação, né? Socialização, explorar o espaço, outros materiais, texturas. A gente desenhou com eles um corpo, né? Que a gente usou eles como modelos. E aí eles pintaram, a gente trabalhou com eles bastante a motricidade nessa proposta, mas principalmente reconhecer o corpo deles, né? Que eles se enxergassem nessa ideia. A gente tem os bonecos na sala. Aí eles ficam lá, cabeça, perna, braço, né? Uma ideia de conhecer o próprio corpo, os movimentos, né? Então, é como se fosse um espelho, mas eles construíram o próprio corpo deles lá. Eles interagem demais com esse eu deles lá, né? Eles até ficam falando assim, eu, né? Eles se reconhecem nessa ideia, assim, né? A gente até queria ter explorado mais, mas o tempo acabou ficando muito curto, né? A gente teve várias adaptações no caminho que foram entrando, a gente tinha que ficar voltando, então foi um projeto que acabou espaçando mais, mas a gente tentou explorar também outras coisas, né? Aí tem outras fotos deles pintando, né? E explorando reconhecendo limites também, né? Dentro dessa lógica. Aí a gente fez uma outra proposta, que era o varal de objetos, que a gente utilizou roupas deles, para que eles reconhecessem os seus pertences. Isso funcionou super bem, assim, a gente conseguiu com que eles reconhecessem seus pertences na hora do soninho, lá no dormitório, né? As suas coisas, assim, os seus copos, todas as coisinhas deles, eles começaram a reconhecer e a cuidar. Eu ia dizer, até mesmo o autocuidado, assim, né? E eles nos surpreenderam nessa atividade, porque eles reconheceram muito rápido os seus objetos. A gente achou que eles iam demorar um pouquinho, porque são mais crianças, né? Eles reconheceram super rápido. Né? Aí a gente trabalhou com as fotos das famílias, né? Fez o cantinho da saudade, né? Que é um espaço que eles utilizam muito, que é através das fotos. As crianças vão ali, olham para a família, a mamãe, né? Reconhecem a família do outro também, né? A gente colocou fotos nossas, porque é o nosso cantinho da saudade, nós também temos família, né? E aí, muitas famílias não participaram, tá? A gente teve baixa adesão de algumas famílias, apesar de a gente insistir durante o semestre todo, mas quem participou gera muitos bons resultados, assim, né? A criança tá ali chorando, tá? Que é a mãe, é aquele dia mais difícil, em que ela tá com mais saudade, ela vai ali, olha, né? Olha a mamãe, olha o papai, olha o mano. Esse espaço tem surtido muitos resultados positivos na questão da adaptação, de eles se sentirem mais confiantes, de eles terem um espaço seguro para voltar para a família mesmo dentro da sala de aula, né? Então, tanto que é um espaço que a gente mantém, tem que arrumar de vez em quando, porque quando a gente vê, eles colocam abaixo ali, mas eles voltam, eles nos reconhecem também, né? Reconhecem também as famílias dos outros, os colegas, né? Ficam nesse processo. Foi uma coisa muito legal que gerou bons resultados, assim. E aí a gente teve uma culminância,
que a gente fez agora na entrega de pareceres, que foi a primeira conquista escolar deles, para alguns ali, né? Não é todos que receberam, porque alguns ainda estão em processo, que é o certificado de adaptação. A gente fez um certificado, né? Bonitinho. Isso, eles puderam tirar fotos, mostrar seus trabalhinhos, a gente imprimiu as fotos, né? Fez toda uma exposição dos trabalhos que eles fizeram também. E foi muito legal, assim, poder enxergar eles ali se reconhecendo, apresentando seus trabalhinhos para as famílias que vieram, né, buscar, e para a própria família, né? No decorrer desse processo, a gente conseguiu criar um vínculo de segurança com a família, né, dar mais garantias, mostrar algo. Foi bem legal para as famílias poderem ver, assim, que a primeira conquista escolar de uma criança é a adaptação, né? E a gente só conseguiu isso, a gente tinha uma proposta de levar ali um mês, dois, nessa proposta, ela levou um semestre inteiro, né, de construir com as crianças algumas coisas, de construir alguns limites, de a gente mostrar para a família que a criança tem querer em algumas questões, que não precisa ser tudo tão a ferro e fogo, né, que pode ser feito eu vou encerrar aqui, ó, que pode ser feito que pode ser feito, então, uma construção junto com a criança, né, as combinações de adaptação, e a gente trabalhou nesse caminho, tentando, né, até quando a colega falou anteriormente ali, a questão de aproximar a família, de trazer a família, de como isso é difícil às vezes, isso é muito real, né, muitas vezes a gente não consegue trazer para perto, para dentro das atividades das famílias, elas não aderem, né, elas preferem ficar com a sua insegurança, com seus medos, né, de chegar na porta e fazer 10 vezes a mesma pergunta, né, de não se envolver, né, tanto que no final ali a gente fez uma preparação no sábado e pouquíssimas famílias vieram, né, algumas nem fizeram muita questão não deram muita importância, mas aquelas que realmente acompanharam o processo, que sofreram junto com as crianças, que compraram conosco assim, tipo, olha só, mãe, vamos regredir um pouquinho esse horário, daqui a pouco vai ajudar na adaptação, que compraram junto esse processo, ficaram bem felizes também, foi uma conquista para elas, se enxergarem nesse processo, se enxergarem nas fotos, né, enxergarem os filhos delas interagindo, né, foi um processo bem legal, assim, foi um trabalho bastante difícil, né, não foi um projeto fácil, ele parece bem simples agora, assim, falando, né, parece pouca coisa, mas o nosso berçário hoje, ele sofreu bastante, assim, foi um processo bastante sofrido para adaptação, e com as famílias também, né, então foi um projeto que tentou aproximar todo mundo, né, tanto que hoje as crianças têm os vínculos, as mães chegam perguntando assim, ai, fulaninho fala tanto de Beltraninho, e quem é essa criança, né, e aí são os grupos deles, assim, eles têm identidades bem marcadas, eles têm já opiniões, vamos dizer assim, sobre algumas coisas, o que eles querem, o que eles não querem, né? Eles se sentem mais seguros para explorar as coisas, né? Eu acho que a nossa conquista, que a gente também tem a nossa conquista, né? É enxergar os que já estão adaptados. Quando chega uma criança, porque vocês sabem como é que é a escola, a gente sempre está recebendo crianças novas, apesar de já passou o período, já passou, mas daqui a pouco alguém desistiu, entra uma criança nova, e eu acho que para nós, como professoras da sala, a nossa conquista é ver os que já estão adaptados, recebendo quem está entrando para adaptação. Às vezes não quer entrar, chora, tem toda a segurança, e a gente vê os adaptados vindo, assim, pegar pela mãozinha, vamos brincar, e eles são muito pequenos, parece que isso não acontece, mas isso acontece, deles levar no cantinho da saudade e mostrar, a mamãe, aqui é a mamãe, é o papai, então eles estão acolhendo, os adaptados estão acolhendo os que estão se adaptando, e para nós isso é uma conquista enorme, né, imagina eles já ter essa percepção de acolher o colega que está chegando agora. E aí, isso passa uma segurança para os pais também, que estão chegando agora, de ver, nossa, mas ele foi pegar a mão dele, sim, ele já passou por isso, eles conseguem entender que o coleguinha que está entrando está em sofrimento. Parece que isso não acontece, que são pequenos, muito pequenos, né, berçário, mas isso realmente acontece, e a gente se enche, assim, de orgulho, assim, como profs, né? Acho que é isso, meninas. Obrigada, Tainá.
e a Vânia e a Adriana, eu sei que uma das colegas não estão aí, e o relato, gurias, de vocês, contando um pouco desse projeto, eu acho que é bem diagnóstico, tá? Se a gente for analisar, as turmas de berçário não é um ano convencional, a gente não acabou a pandemia ainda, nós estamos falando de bebês de pandemia, tá? Eu fiz um breve diagnóstico lá, março, abril, mais ou menos, eu vou só citar por alto algumas questões que eu acho importantes, tá? Assim, deixa eu só voltar lá. Aqui, a gente recebeu, especialmente no berçário, bebês de pandemia, crianças com transtorno de ansiedade de separação, casos, inclusive, que necessitaram de acompanhamento, né? Muita dificuldade na adaptação ao acolhimento escolar, agressividade ou a criança muito passiva, déficit de natureza, déficit motor, impacto no desenvolvimento, né? Falta de rotina, muita falta de rotina. Óbvio, essas famílias estavam também com essas crianças em casa, trabalhando, se organizando do jeito que dava, né? E aí essas transições, assim, a escola não só teve que inventar, construir essa rotina que a criança não tinha, como também aí trazendo apresentando essa rotina dessa criança, né, essas transições e microtransições dentro da escola. Eu achei bem interessante que vocês mencionaram também a questão da família, que também está lá na fala da Carla, né? Esse é um ponto de ligação, talvez, entre esses dois trabalhos, digamos assim, né? E uma das coisas que eu penso, assim, que eu acho que seria muito potente a gente começar a pensar, gurias, não que a adaptação não seja importante, mas é o acolhimento, o conceito de acolhimento, sabe? Que ele é muito mais amplo. A gente, nesse momento, especialmente nesse ano, a gente precisa olhar de forma muito robusta para essas crianças, né? Para o acolhimento delas ao longo do tempo, todo momento, porque não vai bastar adaptá-las, vocês vão perceber, já devem estar percebendo que na continuidade do trabalho, vocês vão continuar tendo que acolhê-las e as famílias, né, porque a gente continua, enfim, com questões ali dessas crianças, né, e eu acho que é um trabalho bem importante para a gente pensar nessas questões. Obrigada, viu, gurias? Eu vou passar agora para a próxima colega, a Uiádia Maria da Costa Rocha, com o trabalho cotidiano visível na creche, fazer pedagógico para além da atividade do dia. Seja bem-vindo, Uiádia. Oi, pessoal, obrigada, Ju. Eu peço desculpa para vocês, eu estou até agora aqui tentando botar minha câmera, mas ela não está entrando. Então, tá, gente. Eu submeti esse resumo, tá? Ele é um resumo de um artigo que eu escrevi para os Saberes em Diálogo, é um tema que como a Ju falou no início, eu invisto muito há muitos anos, numa formação constante, e acho que ele ainda é, sim, muito atual. Certo? Então, é o cotidiano visível na creche, o fazer pedagógico para além da atividade do dia. Pode passar. Sou uma professora de chão, acredito que é no chão que as coisas acontecem, é no chão da escola que as infâncias são vividas, onde se pode pôr o pé e andar, ver e sentir. Se deslocar livremente, dialogar, ocupar o lugar principal, participar e criar afetos. Experiências concretas acontecem o tempo todo e precisam ser entendidas como aprendizagens. O cotidiano infantil deve ser intencional, a criança deve ser colocada no centro desse processo, deve estar ativa na tomada de decisões, com liberdade para brincar e se desenvolver, envolvida na sua autonomia e responsabilidade. Eu escolhi esse tema porque acredito que o cotidiano visível na creche vai além da atividade do dia. As crianças devem estar no centro, com vez e voz em todo o processo, ou seja, precisamos construir a docência e organizar os espaços com as crianças, respeitando o seu tempo, tendo uma escuta sensível e um olhar atento para as minúcias da vida cotidiana. O cotidiano visível. A criança sente, pensa
e vive poeticamente, vê o mundo com os olhos de primeira vez e nos chama a ver com olhos novos e livres o extraordinário, com admiração, espanto e curiosidade. Aqui eu acrescentaria que a gente precisa entender que a criança pode e deve, sim, contribuir com suas ideias e opiniões, afinal ela é protagonista, e ser protagonista merece um papel de destaque. Pode passar. Para além da atividade do dia. O cotidiano fala muito mais do que a atividade. É preciso escutar o que não é dito e, mais do que isso, é preciso refletir sobre o nosso fazer pedagógico com intencionalidade e romper com a lógica de todos ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa e das rotinas rotineiras que ordenam e organizam sem considerar as individualidades. Criança com vez e voz em todo o processo de aprendizagem. Por uma infância que voa, com uma educação moderna e contemporânea, que reitera a singularidade e a inteireza de cada criança. Despertar, extrair e desenvolver de dentro para fora possibilidades humanas na escola da vida. Um lugar repleto de olhares, formas, gestos, cores e afetos. Uma infância como tempo de invenções, de ser autor, de ter autoria, ser dono do seu próprio saber. Ela é curiosa, e a curiosidade é uma coceira que dá dentro da cabeça, no lugar onde moram os pensamentos. Agradeço a oportunidade que as crianças me deram de observar o que dizem, como brincavam, que relações estabeleciam com os materiais e com seus pares, como observavam a vida, como se movimentavam e como se desenvolviam. Uso a reflexão da minha prática como caminho e os estudos como fundamento. Fique de lado por um tempo e deixe espaço para aprender e observar atentamente o que as crianças estão fazendo. E então, se você entendeu corretamente, talvez o ensino seja diferente. Boris Malaguzzi. Bom, gente, essa é a minha apresentação. Eu gostaria de dizer, por fim, que eu sei que eu não posso mudar muitas coisas, mas eu posso mudar algumas coisas, e essas coisas podem se transformar em grandes coisas. Obrigada. Obrigada, bom, quem conhece a colega, né, da rede sabe que ela sempre trabalhou com essas materialidades aí da natureza, do chão, né, e investe na autoria das crianças, e acho que não poderia ser diferente, não poderia trazer outro tipo de apresentação, e também bem alinhado com o tema do desemparedamento, com a relação com a natureza, que é algo que a gente vai começar, talvez, a trazer com mais ênfase, né? Enfim, parabéns, viu, Yádia? Obrigada por nos trazer também mais ótimos registros também que a gente vê, né? Porque a gente olha essas imagens lindas das crianças, às vezes, e a gente não sabe como é difícil, com bebês especialmente, ou com crianças bem pequenas, a gente fazer esses registros lá na hora, não perder esse time, né? Tá acompanhando todo o tempo. E quando eu vejo esses trabalhos, ontem também eu vi um trabalho, se eu não me engano, da Tanise e Reginato, tinha imagens lindas, assim, maravilhosas dessas crianças, sabe? Desses momentos exatos, assim, que a profissional conseguiu registrar. Sim, parabéns. Ju, pode falar. Só para completar, eu costumo, quando as crianças, eu proponho alguma coisa, as crianças estão experienciando aquilo, eu costumo bater muitas fotos, sem pensar no que eu estou batendo, né? E é depois que eu faço toda essa reflexão, porque são segundos ali que acontecem, aprendizagens riquíssimas e que às vezes a gente perde, né? Só para fechar, eu estou agora professora de bebês, na EMEI Pintando 7, as imagens do slide são das crianças do meu grupo. Certo? Obrigada. Certo, obrigada, Yádia. Agora eu vou passar a palavra para Delciane Boeira da Cunha e Karen Medianeira Guimarães Bechuete, acho que eu falei certo. O mundo encantado da culinária saudável.
Sejam bem-vindas, gurias. Já Obrigada. vou compartilhar aqui o material, tá? Ok. Bom, meninas, é um prazer poder estar compartilhando o nosso trabalho com vocês. Eu gostaria de começar falando que este trabalho ontem nós conversamos com todos os alunos e contamos que nós íamos mostrar tudo que eles fizeram para vocês. Eles ficaram radiantes e posteriormente nós vamos também mostrar para eles. Nós começamos com o projeto do Mundo Encantado da Culinária Saudável, partindo de um outro projeto. Pode passar para nós, Ju? Bom, este projeto, ele tem como objetivo principal desenvolver atividades que possibilitem momentos de interação entre as crianças, estimule a oralidade, a criatividade, a imaginação, a percepção visual e auditiva, despertando nas crianças o gosto pela leitura e escrita, aproximando-as do hábito de leitura, e que, através da literatura infantil, possamos inserir alguns hábitos de culinária mais saudáveis, através de misturas de ingredientes e da descoberta de novos sabores e aromas. Partindo disso, a gente tem total noção que hoje as crianças, algumas, né, não comem uma maçã, não comem um feijão, não comem uma banana, ou por vezes nem provam. Então, a gente partiu de alimentação saudável, dessa degustação. Pode passar, Ju. O projeto ele teve início com a mochila literária. A mochila literária ela era itinerária, ela ia na casa de cada aluno. Dentro dessa mochila continham alguns livros, alguns contos, ao qual, juntamente com a família, eles iriam escolher um exemplar, 2 exemplares, a critério deles, para fazer essa contação de história juntamente com a família. Posteriormente, eles faziam um desenho e a família fazia um relato de como foi essa visita na casa. Cada vez que eles chegavam com essa mochila na escola, eles chegavam fascinados, contando para todos os colegas como tinha sido essa visita, o que eles tinham feito. Alguns fizeram até cabanas para fazer a contação de história junto com as famílias. E aqui na escola a gente continuava. Nós começamos, na verdade, contando alguns contos. Começamos com os 3 porquinhos. Começamos com os 3 porquinhos por quê? Porque eles tinham fascinação pelo lobisomem. Né? Pelo lobo. Começou por uma aluna, ela, desde o ano passado, ela gostava muito do lobo, a turma aderiu esse lobo, então nós começamos com a história dos 3 porquinhos para trazer esse lobo para eles. Logo depois a gente traz o Chapeuzinho Vermelho, para ter essa continuação do lobo. E, posteriormente, a gente vem com a Branca de Neve e os 7 Anões, que a colega se caracterizou, né, e trouxe a maçã. Para nossa surpresa, a Branca de Neve não foi a protagonista na visão minuciosa, esse olhar minucioso da criança perante esse conto. Para eles, o questionamento foi da maçã envenenada. Eles queriam saber tudo sobre a maçã, né? Pode passar, Ju. E aí começou os questionamentos sobre essa maçã, né? Se ela tinha veneno, qual o seu sabor, qual a cor da maçã, o que poderia ser feito com a maçã, qual o tamanho da maçã, e assim por diante. Foram alguns questionamentos durante o dia, durante a semana, que se falava sobre a Branca de Neve. Então, por vezes, né, a criança conhece o produto maçã, e aí a gente descobriu que eles querem saber o que mais pode ser feito com essa maçã. Então, a gente inseriu dentro do projeto a culinária, né? E a gente começa a introduzir essa culinária saudável, trazendo umas outras opções, outras formas de como provar essa maçã. E aí começam as nossas experiências, né? Como eles queriam saber as formas que se podiam comer essa maçã, né? Eles achavam que só poderiam comer a maçã na sua forma original, né? Picar a maçã e comer. E a gente mostrou para eles que não, que a gente poderia fazer um bolo, por exemplo, né? E foi o que nós fizemos, né? A gente poderia fazer biscoitos, né? Mas o bolo foi muito bem aceito por eles.
né? Principalmente porque foi colocada maçã picada dentro do bolo. Então, a gente pegou e fez com eles a receita, botamos a maçã dentro do bolo, e na hora de comer este bolo, eles procuraram pela maçã, sentiram a maçã, porque ficou os pedacinhos da maçã no bolo, e em sua maioria, todo mundo comeu e todo mundo provou. Ninguém achou estranho aquela maçã daquela forma que foi apresentada para eles. Aí eles levaram para casa, né, a receita. Eles levaram a receita para casa, né? A gente está começando a mostrar para os pais essa forma de apresentar, né, a fruta de outra forma, de outra maneira, né? Porque muitas vezes os pais pensam que meu filho não come fruta, meu filho não come isso, né? Mas o meu filho come bolo. Então, oferece aquela fruta dentro do bolo, né? Não precisa o filho comer a mesma coisa, a banana. Meu filho não come uma banana, né? Tu apresentar a banana para ele, ele não vai querer comer a banana. Mas daqui a pouco tu pode botar a banana dentro de uma panquequinha, dentro de um biscoitinho, né? E o teu filho vai estar comendo os nutrientes da banana, né? Então, esse é o sentido que a gente está tentando apresentar para os pais, que existem outras formas de apresentar essa culinária saudável, né? Uma culinária saudável não quer dizer que tu tenha que comer as frutas e a verdura no seu in natura, né? Você pode comer essa fruta e essa verdura de outras formas. E assim veio outro conto, o João e o Pé de Feijão, que esse foi muito interessante, né? A gente contou a história. A Prof. Karen realizou com eles o plantio do feijão. E quando a gente começa a conversar com eles sobre esse feijão que vai crescer, sobre esse feijão que vai surgir na germinação, né? E no conto, muitos foram os questionamentos, né? Quando se falou que aquele pé de feijão, na hora da história, que o feijão ia chegar lá no céu, né? Eles fizeram um link muito interessante, que se o pé de feijão fosse chegar até o céu e a gente pudesse subir pelo pé de feijão, a gente ia encontrar as pessoas que estavam lá no céu, né? E aí eles meu vô está no céu, né? Então, o meu vô é o gigante, né? Foi um dos questionamentos que me chamou muito a atenção. E aí, no momento que o aluno disse isso, todos os outros linkaram a mesma questão e disseram que se pudessem, que o pé de feijão ia lá no céu, eles também iam ver quem estava morando no céu, né? Mas aí, quando tu questionava, mas e aí eles vão poder descer? Se não, quando eles quiserem descer, a gente vai cortar o pé de feijão. E aí eles vão continuar sendo uma estrelinha lá no céu. E aí, quando a gente apresenta para eles a culinária do feijão, a gente questiona eles, mas a gente só pode comer o feijão com arroz e feijão na nossa alimentação? Eles pensam que sim. E aí a gente apresenta para eles o bolo de feijão. E a gente faz aquele bolo de feijão com eles, né? Mostra o grão do feijão e faz o bolo de feijão com eles, né? E também apresenta a receita para os pais. A receita também vai para casa. E a curiosidade deles, né? Aí retrata muito bem, esse é o Miguel, olhando aquele feijão e aquele bolo, aquela textura, né? Porque foi batido no liquidificador e ele ficou diferente, e aí eles observando aquilo tudo, né? Então a gente ressalta também a importância, até para as famílias, de deixar a criança participar desse momento, né? De ver como é feito o seu alimento, né? Então, isso foi muito interessante de observar, assim, o interesse deles com relação à culinária em todas as receitas que a gente fez, e a gente fez outras receitas também, no conto da Chapeuzinho Vermelho, e eles mostram muito interesse em como é feito, em como é o processo de realização. E quando é eles que fazem, ninguém se nega de provar. Não, é muito prazeroso para eles provar o que eles fizeram. Essa é a receita, gurias. O bolo fica muito bom, tá?
É um bolo que aparentemente parece ser estranho, porque vai 2 xícaras de grão de feijão cozido, mas ele fica bom, né? Claro que o que chamou muita atenção deles que vai uma caldinha de chocolate em cima, tá? Para até facilitar essa degustação para eles, né? Mas não precisaria. Só o bolo de feijão é bom, tem um sabor agradável e parece bolo de chocolate. Então, isso foi muito bom para eles, assim. Comeram tudo, se tivesse outra forma, teriam comido mais, mas... e os pais, o relato, quando a gente relata para o pai, porque a gente tem criança que não come feijão, né? Que, olha, né? Foi muito gratificante para os pais essa forma, assim, de oferecer o feijão para a criança. Bom, meninas, obrigada, Ju. Como culminância, né? A gente está vamos dizer, começando toda essa proposta com eles, né? Porque ainda tem muito até chegar realmente numa alimentação saudável, que a gente possa introduzir todos os alimentos diariamente no prato de refeição deles. Ontem, por exemplo, a gente ofereceu a alface inteira, a alface picada, só a alface e a alface com a comida. No primeiro momento, alguns aderiram comer só a alface. Depois, posteriormente, na refeição, todos quiseram provar. Então, passinhos, de passinhos em passinhos. E sempre linkado com um conto infantil, né? No caso da alface, é um conto onde aparece a lagarta que come folhas. E aí, como culminância dessa proposta, que eu acredito que tem muita coisa ainda para a gente apresentar para eles, a gente vai fazer um livro de receitas de culinárias saudáveis, junto com os contos de história, junto com a literatura infantil, e que os pais possam participar, né? A nossa turma é uma turma super unida, os pais participam, tá? São sempre presentes, estão sempre juntos, sempre perguntando, e todas as propostas, eles aderem bastante, né? E a ideia é essa, assim, que os pais participem, né? A gente não sabe ainda como a gente vai inserir esse livro, mas a ideia é que os pais se animem a trazer algumas receitas para nós também, né? De tipo um bolo de cenoura, um biscoito de banana e aveia, enfim. Claro, agora o nosso próximo livro que a gente vai trabalhar é o sanduíche da maricota, e aí a gente vai fazer sanduíches mais naturais. Então, a ideia é compilar isso tudo, botar num livro, para no final do ano a gente já mostrou um pouco do trabalho na mostra de trabalhos que a gente teve no sábado letivo, há uns dias atrás. Se quiser passar, pode passar, Judéia, algumas fotos da nossa mostra pedagógica. Onde eles viram todo esse trabalho da mochila literária, da maçã. E a gente trouxe a Branca de Neve para eles. Isso. E a gente tem uma Branca de Neve mirim também, que veio na amostra pedagógica. E o feijão também foi mostrado. E a ideia agora é seguir adiante. Continuar nesse link, assim, com alguns contos, que a gente consiga inserir essa alimentação diferenciada, essa alimentação onde a gente pode inserir, visto que a gente tem algumas crianças que não comem frutas e não comem verduras, né? Então, mostrar para os pais que é possível que eles insiram essa alimentação para seus filhos. E uma coisa interessante, meninas, foi assim, a nossa escola passou pelo temporal, como vocês sabem, teve algumas telhas, não, várias telhas caídas, e a gente estava nesse processo de germinação do feijão e a gente perdeu ele. Então, a gente mostrou para as crianças o que aconteceu e a gente refez, né? Então, é o fazer e o refazer juntamente com eles. E eles ficaram encantados porque eles tiveram que retirar. Morreu, o prof morreu, mas nós vamos fazer e eles vão nascer de novo, né? Então, isso acontece também no dia a dia, né, da escola, da gente ter que mostrar que algumas coisas não da nossa vontade, mas acontecem que não dão certo, né? Por acontecimentos que a gente não gostaria que tivessem acontecido. Bom, meninas, eu gostaria de deixar só uma coisa, assim, é um prazer para nós poder estar compartilhando essas nossas propostas com vocês e também, né, participar dessa rede de compartilhamento,
porque eu aprendo com o outro e vocês aprendem com nós. É muito bom a fala de todas as colegas aqui, com certeza nos traz muita coisa. A gente começa a comentar desde o berçário, da fala da Carla, do cotidiano da Uiádia. É muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Bom, a gente teve, na verdade, aqui uma outra fala, né? Se vocês forem pensar alinhada aí com essa questão com a natureza, alimentação, hábitos saudáveis, que também é imprescindível nesse momento. Não foi à toa que a gente teve uma formação este ano sobre alimentação significativa, e o sanduíche da Maricota fez um sucesso, porque não é só ali o sanduíche, além da culinária que eles adoram, sabe, tem a história. Então, assim, é todo um envolvimento, né, de longo prazo. Os adultos gostaram muito mais, as professoras que vieram aqui, que prestigiaram, né, foi lá da escola Vovó Doralice, a Ana Thaí, foi uma das que colaborou com essa mesa, para as professoras que participaram. Esses professores adoraram. Se os adultos gostam, imagina as crianças, né? Mas algo importante para a gente pensar é que a gente condiciona o paladar dessa criança até uns 2 anos de idade. Isso eu aprendi lá quando a minha filha nasceu. Então, quanto mais a gente investir em práticas saudáveis, sobretudo nesse momento de questão de rotina, né, de importância aí dessa rotina, de pensar a rotina não dura, mas flexível, mas trazer aí essa noção para as crianças vindas dessa quarentena, né, é bem importante. Com hábitos saudáveis, melhor ainda. Parabéns, tá, gurias? Agora eu vou passar, então, a palavra para o último trabalho, para a nossa colega Kátia Soares Bonhô. Acho que eu falei certo. Kátia, me corrija, por favor, tá? E a Kátia vai falar Trilhando Caminhos, esse é o título do trabalho dela, Construindo Novas Práticas, Pedagogia Inicial no CEIA Nordeste, Canoas. Bem-vinda, é uma fala importante, é uma fala simbólica, sobretudo devido à inclusão, né? E que bom que você submeteu esse trabalho, Kátia. Bom dia a todos, né? E é um prazer, né, a gente estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Então, hoje, dentro desta 9ª edição do Congresso, né, que a gente também pôde acompanhar desde a primeira edição, está trazendo um pouquinho desse trabalho que está acontecendo nesse novo espaço do CEIA, né, o CEIA Nordeste, que a gente chamava em primeira mão, mas que hoje ele já tem um novo nome, que a gente vai conhecer um pouquinho agora, a partir dessa nossa apresentação. Então, o nosso CEIA, que é situado ali no quadrante Nordeste, então, hoje ele se chama Professora Dineide Goulart, em homenagem, né, a nossa professora Dineide, que teve uma caminhada bem linda na área da inclusão escolar e trabalhou durante muitos anos no CEIA Noroeste. Então, assim, os caminhos por onde eu trilhei, né, eu sou professora de educação infantil na rede municipal de Canoas há 15 anos, a minha formação inicial, além do magistério, é em pedagogia, e eu fiz a educação especial como área de especialização e o atendimento educacional especializado também. E concluí o mestrado, então, na Universidade La Salle em 2016. E eu trabalho na sala de recursos desde a implementação dela no município de Canoas desde o ano de 2010, na sala de recursos da educação infantil. No ensino fundamental, o município conseguiu fazer a implementação em todas as escolas de ensino fundamental. Na educação infantil, ano a ano, a gente tenta fazer essa implementação, agora com as escolas reformadas, já vem esse espaço planejado, né? Então, a gente está conseguindo ampliar esse serviço dentro das nossas EMEIs também. E, atualmente, então, eu componho essa equipe do CEIA na área da aprendizagem com o trabalho da pedagogia inicial. Então, essa é uma foto que a gente conseguiu realizar à época com a nossa equipe, né? Então, ali no primeiro degrau, a gente tem, assim, os nossos gestores, né? Que é o professor Ivan Bazejo, que é o nosso diretor da unidade de inclusão, a professora Luciane, que é a nossa coordenadora pedagógica, e a professora Tatiana Marques, que é a nossa coordenadora do CEIA.
E a nossa equipe, nessa foto, está faltando a Cíntia Amarantes, que hoje trabalha com atendimento às famílias, que à época não estava ainda no CEIA. Então, eu trouxe um pouquinho como é que funciona o fluxo, né, dos nossos recebimentos e dos nossos atendimentos, para que esse nosso aluno chegue, né, até a gente, esse aluno que é da nossa rede municipal. Então, a escola faz o encaminhamento, né, via telefone, faz esse agendamento para fazer esse encaminhamento para nós. A escola, então, leva o encaminhamento desse aluno, e daí a gente fala assim, que já passa por uma triagem ali, ou é o orientador, ou o supervisor, ou o diretor, né, da escola que leva. A gente faz uma triagem, que é uma avaliação multidisciplinar com o aluno, e também, nesse mesmo dia, uma entrevista com os pais. E neste dia, então, é designado esse atendimento, com quem, em qual área que esse aluno vai ficar. E as de atendimento do CEIA hoje, então, é a pedagogia do corpo, a área da aprendizagem, que tem a psicopedagogia e a pedagogia inicial, a área das relações e emoções, a área do desenvolvimento da fala, a área das linguagens e expressões, o atendimento oferecido às famílias e as assessorias nas escolas. Essas são as áreas de atendimento que compõem o CEIA hoje. Então, o que acontece no atendimento da pedagogia inicial, né? É o atendimento pedagógico ofertado, né, por meio do atendimento educacional especializado, desenvolvido com as crianças na faixa etária da educação infantil. Nós atendemos no CEIA a partir dos 4 anos, as crianças do nosso público da educação infantil. Os alunos público-alvo da educação especial, então, e os alunos menores, que são encaminhados da faixa etária da creche, do 0 a 3, eles são encaminhados para as entidades conveniadas, para fazer a estimulação precoce, ou a TO. Então, eles passam por nós, o fluxo do encaminhamento, eles são encaminhados pela escola, passam por nós, e o CEIA, então, faz o encaminhamento para as entidades conveniadas. Então, o que é realizado dentro desse atendimento? É o acolhimento desse aluno, a observação, essa questão da vinculação, essa assimilação e acomodação, né, por parte do aluno, do profissional também que atende, as questões de rotina, isso a gente tem que trabalhar sempre, mas a gente está tendo que trabalhar muito isso com as nossas crianças em função desse pós-pandêmico, as relações, e daí são relações e emoções, as relações entre os alunos, entre os pares, com as famílias, o planejamento, porque a gente traça um planejamento, a gente tem que estar sempre revisitando esse planejamento e replanejando as nossas ações, sempre avaliando esse planejamento, né? E o trabalho conjunto, CEIA, família e escola. Esse tripé que a gente chama é a nossa base de trabalho e para que se torne realmente um trabalho efetivo. Então, assim, no decorrer desse primeiro semestre, que foi essa implementação desse novo espaço do nosso CEIA de Neide Goulart, a gente foi se conhecendo, né, os profissionais, a gente compôs a equipe, depois, à medida que as famílias foram chegando e as crianças, porque é isso, né, cada criança que a gente recebe, a gente acolhe, a gente precisa inserir ela nos grupos de atendimento, a gente precisa conhecer essa criança, conhecer essa família. Então, foi isso, foram novos rostos, novos olhares, novos jeitos, né, novos saberes que, semana a semana, eles vão se modificando, né. Às vezes a gente consegue avanços, às vezes a gente tem retrocessos, né, mas sempre trabalhando com vistas ao desenvolvimento, né, dessa criança e procurando auxiliar a família também para que auxilie no desenvolvimento integral dessa nossa criança da educação infantil. E nesse contexto pós-pandêmico, então, eu trago, assim, alguns desafios que aconteceram, né, que acontecem ainda, e algumas proposições. Então, o que a gente pode observar, né?
que os contextos familiares se modificaram muito, assim, nesses últimos 2 anos, né, com N situações que as famílias passaram e ainda atravessam, né, os reflexos do que aconteceu durante a pandemia. A retomada dessa rotina para todos, né, para todos nós, para as nossas famílias, para as nossas crianças, em específico, né, as crianças público-alvo da educação especial, a questão da volta às aulas presenciais, porque a gente teve, enquanto Rede Municipal de Canoas, né, toda essa organização, primeiro no remoto, o ensino híbrido, a volta ao presencial, e as nossas crianças, muitas delas, demoraram mais tempo a retornar às aulas, né, então essa adaptação deles demorou e está ocorrendo ainda. Então, quais são as nossas proposições, né, a escuta a estas famílias, a escuta à escola, a escuta aos nossos alunos, porque eles nos trazem muitas questões também, esse planejamento, então, junto, né, a todos esses segmentos citados, e essa tríade, né, que eu já citei, para um trabalho efetivo em conjunto, e para que a gente possa auxiliar lá na ponta, que são os nossos professores, os nossos gestores, para que a gente trabalhe realmente em conjunto em prol do desenvolvimento dessas nossas crianças. Então, a gente também realiza formações, né, junto à nossa rede municipal. E aqui eu trago algumas das ações pedagógicas que são desenvolvidas, né, com os nossos protagonistas aí, que fazem parte desse nosso dia a dia do trabalho que é desenvolvido na pedagogia inicial. E a gente sempre procura trabalhar, né, com esse mundo de possibilidades que as crianças nos ofertam, né, porque sim, no nosso dia a dia a gente encontra bastante dificuldades, né, porque a gente trabalha com a falta, né, a gente tem a falta da linguagem, a gente tem a falta dessa comunicação oral, às vezes a gente tem a falta da mobilidade, então a gente sempre tem que procurar a possibilidade, o que essa nossa criança nos oferta, né, trabalhando com essa potencialidade que eles têm e tentando, né, sempre desenvolver o que ele pode avançar, o que mais que ele pode nos oferecer, e sempre procurando estar aberto ao que essa nossa criança nos traz, porque as crianças, todas elas têm uma via de acesso, né? A gente só precisa estar atento, tendo essa percepção e procurar, através desse vínculo afetivo que é tão importante, né, que a gente consolide com essa nossa criança, poder acessar essa nossa criança, que às vezes é um processo lento, mas a gente sempre consegue através desse nosso trabalho pedagógico, né? Então, é isso, nosso dia a dia é feito de fazeres pedagógicos e novos fazeres semana a semana. E para encerrar, então, eu trago esse artigo da Constituição Federal, que eu acho ele bastante importante, onde diz, né, que a educação, ela é um direito de todos, né, dever do Estado e da família, então que a gente sempre pense nisso, né, nessa questão dessa colaboração, e que todos têm esse direito, né, mas não é só o direito a estar lá, né, é a esse acesso, a essa permanência e essa qualidade que é tão importante e que o nosso município prima tanto por essa qualidade dentro dessa nossa rede de educação infantil. E essa imagem do Francisco Tonucci, né, sempre é a escola, né, o espaço da educação infantil que a gente quer para todas as nossas crianças. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Obrigada. Aqui eu deixo o nosso contato, né, e a gente está à disposição, o CEI está sempre de portas abertas para a nossa rede. Obrigada. A gente que agradece, Kátia, sobretudo pela importância hoje da perspectiva da inclusão dentro de todas as etapas, né? Falando em educação, hoje a gente precisa dessa perspectiva da inclusão e tomara que daqui um pouco a gente não precise mais falar ou fazer diferenciações, né? E se refira apenas a crianças, como bem disse já os colegas que trabalham na unidade de inclusão em outras formações. Só antes de passar a palavra para o grupo, para a gente trocar um pouquinho aqui,
sobre esses trabalhos que foram apresentados hoje, eu preciso mencionar, a gente está fazendo um curso de gestão no La Salle, né? Algumas colegas que estão aqui estão participando também, e a gente teve acesso a uma disciplina maravilhosa sobre inclusão e diversidade, e a professora chamada Miriam, agora eu não tenho aqui o nome completo dela, mas essa professora, ela frisou muito, assim, que agora a gente precisa dar um passo a mais, e a gente precisa olhar com mais carinho para essas crianças, né, e pensar nesse aspecto da qualidade, não só no acesso, mas na qualidade. E ela frisou muito esse olhar da perspectiva da diversidade, a gente olhar a inclusão na perspectiva da diversidade. Isso, Miriam Zimmermann, isso mesmo. Ontem, assim, cansada, no terceiro turno, muitos de vocês também, todo mundo trabalhou o dia inteiro e a gente foi assistir a aula à noite, mas foi um presente, assim, e acho que vai ao encontro aí da tua fala, viu, Kátia? E que bom que vocês trabalham nesse tripé, CEIA, família e escola, né? Esse apoio à educação infantil, que pena que não pega toda a educação infantil, né? Mas ali, a partir das crianças de 4 anos, né, tem esse olhar já. E esse contato com as famílias, sempre que eu escuto ou tenho contato assim, com alguma família que tem essas relações com o CEIA, sempre falam muito bem, que são muito bem recebidos pelo CEIA. Isso não foi 1 ou 2 vezes, sabe? Já escutei mais de uma vez, e é muito bom saber que na nossa rede, com todos os desafios, com todas as dificuldades, a gente tem esses locais de apoio à inclusão, e que a gente espera que eles se ampliem, que se estendam para toda a rede, para todas as colegas, todas as profissionais. Obrigada. Bom, pessoal, está aberto. Por favor, só mencionem aqui, sinalizem a mãozinha, por favor, para a gente conversar um pouquinho, para vocês mencionarem, trazerem questões que vocês acharam significativas nos trabalhos dos colegas. Kátia, por favor, pode falar. Ju, a cada término, né, das apresentações, tu faz um compilado fantástico, né? Das apresentações das colegas, né? Então, eu só gostaria de reiterar, assim, né, essa importância. Não sei, acho que a Carla não está mais com a gente, né? Ela teve que sair, mas enfim, assim, essas questões que ela trouxe são pertinentes a todos nós, né, independente dela ser gestora, nós que estamos professoras nas escolas, né, a gente precisa que essa gestão democrática seja efetiva e que seja realmente democrática dentro da escola, né, os desafios que ela traz em relação à proposta política pedagógica, né, político-pedagógica, que a escola, que a comunidade realmente se envolva, porque ele é um instrumento que é para ser a identidade da escola, né? Então, o quanto ele é importante, né? Esses aspectos que eu apresentei hoje para vocês, por exemplo, eles foram extraídos do PPP do CEIA. Então, é isso, é a nossa identidade enquanto CEIA, e é o reflexo disso, do nosso trabalho. Então, quantos desafios que ela aponta, isso, ela já passou por algumas gestões, ela já foi minha diretora também, e a gente sempre tem que estar buscando, né? As gurias ali da Anísio, que trouxeram a Tainá e as colegas sobre a questão do berçário, né? Essa questão, quanto é importante essa questão dessa qualificação e o fortalecimento desse trabalho pedagógico desenvolvido com os bebês, porque se a gente parar para pensar isso, tu também apontastes, né, quantos dados tu trouxestes em relação a essas nossas crianças tão pequenas, né, enfrentando, né, todas essas questões, e eu acho que essa questão da pandemia, porque a gente fala, né, nesse pós-pandêmico, mas talvez essas questões já estivessem aí, talvez assim, debaixo do tapete, como a gente fala, né, e essa questão da pandemia, ela só trouxe à tona, né, todas essas questões que a gente vem enfrentando, mas também, se a gente for observar, que elas sejam reparadas, então, né, desde o berçário, para que a gente possa acompanhar essas nossas crianças e fortalecer esse desenvolvimento delas, né. A UIAD traz essa questão, essa importância desse registro, né, e através desse registro, esse olhar que a gente possa ter para as ações que as nossas crianças estão fazendo dentro dessas proposições pedagógicas, né.
A Karen trouxe, a Karen, a colega, né, essa questão dentro dessa proposta da culinária, quantas questões pedagógicas que as gurias abordaram, né, porque quando a gente olha um trabalho de culinária, e dentro dessa questão da inclusão, as nossas crianças são muito seletivas, né, nessa questão alimentar, o quanto é importante que a escola trabalhe, incentive, que seja incansável, né, na oferta desses alimentos que são rotineiros para nós, mas que para eles precisam desse incentivo. Mas quantas outras questões pedagógicas dentro desse trabalho da culinária as gurias trouxeram, né? Então, assim, como é bom ver tudo isso que está acontecendo dentro dessa nossa rede de educação infantil, né? Então é isso, um grande privilégio mesmo, né, poder encontrar os meus pares aqui, né, e ver quanta coisa bacana está acontecendo na nossa rede. Parabéns a todos. Obrigada, Kátia. E claro, né, eu esqueci de falar, a Kátia é uma colega nossa da educação infantil que está no CEIA, né, então, assim, que bom que a gente tem colegas aí da nossa etapa, né, nesses locais importantes. A próxima colega que levantou a mão é a Débora Paim. Por favor, queridona. Bom dia para todo mundo. Vou aproveitar, né, que o Augusto está aqui dormindo. Deixa eu só baixar aqui. Foi muito bom, assim, muito gostoso, que nem eu falei ontem, né, eu estou retornando, praticamente, eu estava calculando, assim, são quase 3 anos fora da vivência cotidiana das escolas, a pandemia, né, e depois a gente voltou, e aí eu fiquei grávida, me afastei de novo, e aí ganhei um bebê e me afastei de novo, então, assim, somando tudo isso, já é o meu 3º ano fora das escolas, né, e agora falta um mês aí para retornar, e aí eu vou me aproximando aos pouquinhos, assim, então tá sendo muito bacana poder participar das mesas, assim. Kátia, queria te agradecer. Eu estudo as coisas do CEI, assim, e eu ainda parece assim que eu não sei de tudo, sabe, que eu não sei nada. E agora, assim, eu fui para o fundamental, volto para infantil, então eu acompanhei um pouco os últimos anos, assim, essa questão de aproximação do CEI com as escolas mais específico, né, esse fluxo que agora, talvez, da gente pensar como é que vai ser esse fluxo, isso até fica uma coisa assim para a gente começar a conversar, porque a gente não tinha todas as especialistas, né, dentro das escolas, agora a gente vai ter, como é que vai ser esse fluxo, assim, então, antes mesmo que eu estivesse nas escolas ali como coordenadora, ainda o fluxo era muito centrado na gestora, a gestora e o professor, então, conversavam, porque a gente não tinha pernas para estar lá o tempo todo, e agora vai inverter um pouco esse processo, né, e aí a gente pensar antes desse encaminhamento, ou conversar com o CEI, né, que critérios a gente vai, então, observar nas crianças, o que vale a pena, que investimentos a gente faz antes de chamar o CEI, no sentido das conversas. Eu acho que isso é uma questão importante para ser pensada, agora que vem chegando uma galera que não é da rede, né, que é uma galera que talvez não conheça todos esses fluxos, porque eu estou na rede, eu não conheço todos os fluxos, então eu digo assim que acho que fica uma dica para a gente pensar, né, então todos esses movimentos, assim, talvez uma formação, Ju, para o grande grupo de especialistas que vai, então, estar nessas escolas, né. A questão da Carla é uma pena, assim, ela não está aqui, eu fui coordenadora quando a Carla também foi gestora, assim, a gente se cruzou, o cruzamento de vidas, assim, e eu diria que a Carla é uma gestora em eterna aprendizagem, assim, é muito bacana ver a escrita, assim, esse interesse, e claro, acho que ela traz um ponto importante, assim, a gestão democrática, eu não faço aqui uma crítica vazia, mas eu coloco para a gente pensar, né, que a gestão democrática, no meu entendimento, ela passaria pela escolha dos gestores, isso não ocorre, né, não vai mais ocorrer, ou ocorreu, não vai mais ocorrer no município, então, isso também tem uma certa influência, então, quando esse gestor vai assumir esse papel, ele precisa saber o contexto que ele está para que, bom, esses são os desafios, então como é que eu conquisto essa comunidade que não me conhece, né, esses professores que talvez não me conheçam, a partir daí a gente pensar essa questão da gestão, né, mas enfim, a questão da família, eu acho que essa é uma crítica que a gente precisa repensar sempre, a gente vem fazendo esse movimento, quando é que a gente chama a família, e que falas a gente faz, e que rotulagens a gente tem por essas famílias, né, então assim, muitas vezes eu ouvi assim, só vem quando tem comida, só vem quando tem alguma coisa para dar, só vem quando... Bom, mas essa relação, ela se estabelece a partir de muito tempo, quando a gente não quer a família dentro da escola. E aí agora, quando a gente precisa da família dentro da escola, a gente fica, mas eles não vêm.
Mas isso é uma cultura que se foi criando. Então, assim, é um desafio enorme que a gente tem e a gente vai ter que repensar e tentar e experimentar várias formas, né, de trazer essa família para pertinho, né? A questão ali das meninas que falaram, da Nise, do berçário ali, né, queria falar, acho que foi do berçário, né? Mas queria dizer assim, quando vocês trazem, uma criança foi recepcionando a outra, gente, para mim isso assim, é o exemplo concreto da cultura infantil. Eu tenho certeza que vocês não chegaram e disseram, olha, a partir de amanhã vai chegar um colega novo, então vocês precisam recepcionar ele na porta e pegar na mão dele e trazer. Vocês não falaram isso, mas eles foram nesse movimento de entender que, bom, eu consigo identificar naquele colega algo que eu passei, então talvez, né, eu também fazer como a prof fez, e aí eu vou. Então, assim, essa cultura infantil, né, para mim é muito perceptível. E a questão da foto ali é interessante porque ontem, eu não me lembro qual foi dos trabalhos que trouxe, que pediram também, era do berçário, fotos das famílias, selfies das famílias, e que as famílias não traziam, não trouxeram tanto. Eu acho que talvez isso não se resulte só no movimento da gente pensar, a família não quer. Não, eu acho que isso é uma cultura que a gente tem em relação à fotografia hoje. Sabe, assim, essa cultura de não imprimir. Hoje, sabe, tá ali, tá online. Então, assim, da gente pensar, bom, eu vou trabalhar com fotografia, eu quero fotografia da família, o que a gente pode fazer para que realmente venha, né? Porque realmente isso parece ser uma coisa que está né, na nossa cultura, assim, essa nova relação com a fotografia. A Yadia, não preciso, né, fazer muitos comentários, a questão, o cotidiano para mim, para nós, né, ele deveria ser, acho que a gente deveria se debruçar todo o esforço em cima do cotidiano, em cima do nosso dia a dia, desde quando a gente dá bom dia para a criança até o momento que ela vai embora, como ela faz, como ela vive ali dentro, né, é esse cotidiano, né, da creche, da escola. E das meninas da alimentação, eu só ia sugerir, talvez, né, se elas continuarem ali com o projeto, de se pensar em... E aí eu já fiquei pensando e já fui mais além, mas assim, de se pensar num diálogo, talvez, ou de aproximar as crianças com as equipes das cozinhas, né? Vocês comentaram muito assim, as crianças têm interesse no processo, porque é isso, educação infantil é processo, né? E aí, como é que é feita a comida da cozinha da escola, né? Como é que é feito? E esse feijão também é feito da mesma forma, e os temperos, e como é que aproximar dessa relação de processo de alimentação que já existe dentro da escola, e talvez, quem sabe, a gente conseguir aproximar com o setor de nutrição, porque quando vocês trazem assim, as crianças participaram da confecção do bolo, né, da confecção de tal coisa, a gente precisa começar a pensar nessa relação com a comida em todos os sentidos, na relação com a mamadeira, com a comida, com a bolacha, esse espaço do refeitório. Então, assim, não é só uma relação com a alimentação saudável, me parece que é uma relação com o alimento em si, né? Eu sou uma que eu tenho que me policiar, porque senão eu tô no celular comendo, eu tô olhando alguma coisa comendo, eu tô aqui tomando café olhando para vocês, então... E isso causa um impacto na minha alimentação, né? Então, da gente pensar isso com os pequenos também, por isso que a gente já falava, né, sobre o refeitório, né, eu sei que a Tergolina tem uma vasta caminhada em relação à alimentação, assim, anteriores ainda, então, de pensar nesses processos dentro da escola, na relação com a comida, e talvez, quem sabe, chegar no setor de nutrição da Secretaria de Educação e para a gente começar a pensar também, bom, a criança não aceita, porque eu me lembro assim, na coordenação que dizia, o sanduichinho aberto, o sanduichinho com umas coisinhas, as crianças não comem, mas se a gente dá a pastinha e o pãozinho, só pelo fato deles se servirem no pãozinho, eles comem. Então, da gente começar a pensar sobre isso, né, e registrar isso para que essas mudanças sejam efetivas. Então, no mais, muito obrigada, e foi um prazer estar aqui com vocês. Fez um panorama, Débora. Olha, uma coisa talvez que a gente possa pensar, né, em relação à família, não sei se tem mais alguma colega que gostaria de fazer uma fala antes da gente encerrar, a gente já está chegando ali nos minutos finais, tá? O momento é agora. Numa pedagógica que eu participei, eu conversei muito com as colegas, né, da rede, assim, ó, que a gente tem uma cobrança em relação à família, né, a Débora mencionou também agora, mas parece que, na minha percepção, falta empatia também, né, gurias? Então, assim, eu lembro no momento lá da reunião, que a gente precisa
também olhar um pouquinho o lado da família e se colocar nesse lugar. E aí eu volto a falar, a gente ainda está em pandemia, essas famílias nem todos tiveram certeza que teriam emprego, nem todos teriam certeza de como seria amanhã, como seria o cotidiano deles, né? Então, assim, a gente, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar, enfim, de ter que se reconstruir, né, e inventar uma educação infantil remota, porque foi isso que a gente fez, né, na quarentena, a gente tinha alguma certeza, sabe? A gente estava empregada, a gente estava em casa, a gente se adaptou. Essas famílias, nem todas, assim, eu acho que a vida foi levando elas, né? Então, assim, quando as escolas abrem, eu sinto, assim, uma sensação de alívio, sabe, das famílias. E parece que elas não querem, talvez, esse contato com a gente, mas a gente também tem que ter um pouquinho mais empatia. Foi isso que eu falei nesse momento, conversando com as colegas, sabe? Para a gente ter essa noção, e não é só a questão da pandemia. Nós temos hoje crianças que são refugiadas também, famílias que vêm com outra cultura, e a gente está vendo trabalhos aqui com esse olhar também, com esse cuidado, né? Estão começando a ampliar e pensar formas aí de criar pontes, né? De a nossa cultura com a cultura venezuelana, que a gente viu ontem no trabalho. Então, assim, como olhar para o nosso grupo, nossa comunidade, como que a gente vai, talvez, dialogar melhor com essa família, com essas famílias, compreendê-las, né, ser empáticos, até para também depois ter de volta essa ação, né, deles também serem parceiros da escola, dos profissionais de educação que estão lá. Enfim, não sei se tem mais alguma colega que gostaria de falar. Não? Posso encerrar então, colegas? Obrigada. Muito obrigada por cada trabalho apresentado, obrigada pelas colegas que estavam aqui falando, obrigada, Débora, seja bem-vinda de volta, você deixou saudades e eu vou gostar muito de ter essa parceria. A gente está vendo, assim, em cada sessão, a gente está vendo um pouquinho da rede, né? E a vida real não tem maquiagem. Hoje a nossa colega Carla, vocês viram da gestão, pode ficar só um pouquinho, sabe? Mas ela mesmo assim fez um esforço e participou, e cada uma aqui participou do jeito que pôde. Obrigada, gente. Não esqueçam de preencher o link, tá? Tchau, tchau.